Simbora, meu povo, ouça o podcast Em Pauta, apresentado por Aloysio Júnior. Com a sua participação pelo WhatsApp 992794053. Ao vivo, toda segunda-feira, às 18h30. Ouça também pela internet. Em Pauta com Aloysio Júnior, um podcast comprometido com a mudança. Estamos ao vivo, ao vivaço, hoje aqui na TV Metropolitana Rio, Aloysio. E hoje nós vamos fazer o nosso primeiro programa na TV Metropolitana Rio. Agradeço já de antemão o convite, Aloysio, do nosso amigo Carlos Santana, que gentilmente nos convidou para estrearmos junto com esse espaço. E vamos aqui bater um bate-papo sobre os temas que vêm esquentando a nossa pauta, esquentando as notícias. E é isso aí, Aloysio, como é que tá? Como é que vem passando com esse frio, cara? Que tem feito muito frio aqui em Duque de Caxias, aqui no nossa Baixada Fluminense. Boa tarde, Adilson, boa tarde, nossa produção, Carlos Santana e equipe. Agradecer aí o convite, né? Acho que foi um convite para a gente participar da TV Metropolitana e que muito nos alegrou, né? Nos agrada a gente ter a oportunidade também falar para um outro público, né? Para a gente estar trazendo o nosso ponto de vista sobre alguns temas, alguns assuntos que a gente entende ser importante e relevante. Também se desculpar com o nosso público que nos acompanha segunda-feiras, em função de uma ordem técnica, acredito. Isso. Que o Adilson vai estar explicando melhor, nós não pudemos fazer o programa na segunda-feira. Mas estamos aqui hoje na TV Metropolitana e vamos bater esse papo, falar dos assuntos que o Adilson vai estar levantando aqui, mas eu estava com saudade. Matar a saudade do nosso público e trocar essa ideia aqui, nesse novo ambiente, na TV Metropolitana aí, que está nos dando essa ajuda e abriu esse espaço. A gente, mais uma vez, agradecer ao produtor Carlos Santana e toda a sua equipe aí por ter dado essa oportunidade para a gente fazer o programa aqui para a sua audiência, para o seu público. E, Aloysio, na segunda-feira nós tivemos uns problemas técnicos de internet lá na Rádio Ativa FM. Infelizmente não podemos transmitir nosso tradicional programa. Mas vida que segue. Estamos aqui hoje. E você também pode curtir, acompanhar o nosso programa pela página do Aloysio Júnior, né? E lá no Facebook, procura lá, Aloysio Júnior. Então curta, compartilha, avisa os amigos da nossa participação. Mas vamos lá, Aloysio. Qual os assuntos de hoje? Nós temos os assuntos aqui muito interessantes. Um assunto que está repercutindo muito aqui na Baixada Fluminense, na nossa cidade de Duque de Caxias, é que o atual prefeito resolveu mudar o nome da escola municipal Zilda Arnes para o nome da mãe do Bolsonaro, Aloysio. Né? Inclusive, a gente comentava, a questão não é mudar o nome, faça uma outra escola, uma creche, uma praça, e coloque o nome todo aí da família do Bolsonaro, isso aí não é problema, né? Mas ali já tinha o nome dessa grande mulher, que foi a doutora Zilda Arnes, que uma das líderes da pastoral da infância da Igreja Católica, que teve no decorrer da sua trajetória um trabalho social, né, contra a desnutrição infantil muito importante. E o prefeito faz uma história dessa com a gente, né, Luiz? Isso é muito triste, né, cara? Infelizmente, a gente acaba percebendo que Duque de Caxias tem, na gestão do atual prefeito, mesmo que tenha um sucessor, que é seu parente, mas quem foi eleito foi o prefeito Washington Reis, e essa prática de fazer bajulação administrativa, né? Sem respeitar a história da cidade, a história que os espaços públicos sempre se utilizam para poder fazer homenagem, referenciar pessoas históricas, né? Como nome de escola, muitas das vezes nome de uma praça, muitas das vezes o nome de uma via. Até a gente entende o Estado fazer um debate de trocar o nome da Avenida Presidente Kennedy para Leonel de Moura Brizola, né? Você está fazendo um debate num nível, à altura, que Brizola tem um papel
na história do nosso estado, do nosso país. Então, ter uma pista intermunicipal que corte Duque de Caxias, que faça referência com o Leonel de Moura de Brizola, né, um debate que dá para fazer. Agora, pegar uma pessoa que tem uma história da pastoral, uma mulher que morreu num terremoto, que tem uma história dela de vida, da sua família, que na inauguração, inclusive, da escola, salvo engano, essa inauguração foi no primeiro exercício do primeiro mandato do atual prefeito, entre 2005 e 2008, quando foi feita a inauguração da escola, a senhora Zilda Arnes, ela esteve aqui em Caxias. Sim, sim. Né? Uma coisa que valorizou a cidade e tal. A história, obviamente, ela é homenageada por todo canto do país e do mundo, né? Tem uma história muito bacana. Aí você acaba se deparando com essa bajulação institucional, você trocar o nome, né, da Zilda Arnes para colocar o nome, até eu escrevi aqui, da dona Olinda Bolsonaro, nada contra a mãe do prefeito. Que mãe é mãe, né? Mãe do presidente da República. Né, não é nada contra ela, mas construir uma escola nova, mas apagar a história, né, da cidade para fazer bajulação, em tese é para tentar conseguir arrancar mais algumas migalhas de dinheiro para fazer uma ou outra obra que talvez nem mude a vida do cidadão de Duque de Caxias, só venha servir para o projeto de poder da família do prefeito, entendeu? E com isso ele vai apagando a memória histórica da cidade, né? Nós estivemos conversando com o professor Antônio Augusto, que é um historiador, professor. Ele usou um termo até para tratar essa situação. Que foi um termo muito legal, que é o apagamento cultural, né? Que é uma forma de sequestrar a memória da nossa cidade. E por falar em memória, Luiz, vou pedir à nossa produção para passar um vídeo que registre o momento que o ex-prefeito Washington Reis homenageia a doutora Zilda Arnes. Produção, passa aí pra gente, só porque eu acho interessante a gente ilustrar sobre isso. Hoje muito contente, muito feliz, porque a gente está aqui lançando as obras de mais uma escola, né? Uma escola que essa comunidade precisa, que há 10 anos está no aluguel, e hoje a gente vê construído, né? Começando o sonho de construir uma escola para atender melhor essa comunidade. E agora a realização de um sonho. A Escola Municipal Doutora Zilda Arnes Neumann ter seu prédio próprio, onde a gente vai poder continuar fazendo aquela educação de qualidade que a gente sempre costuma fazer. Essa escola ela tem um simbolismo muito grande. Ela está num prédio alugado, um prédio muito precário. E a Zilda Arnes foi uma última visita dela inaugurando uma creche comigo na Taquara. Logo depois ocorreu o terremoto lá no Haiti, né? Onde ela perdeu sua vida. Uma mulher que defendia a segurança alimentar, lutava pela vida, cuidava das crianças. Então é um negócio emocionante. Não é só uma escola. Também quem carrega o nome da escola é uma pessoa muito especial. Eu tive o privilégio dela, no meu primeiro governo, participar aqui com a gente e foi muito legal. Mas, Aloysio, você viu ali que teve um registro, um vídeo oficial da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, à época do prefeito Washington Reis, que ele marcando ali o início das obras, tal, depois da inauguração da escola. Fala aí, meu amigo. Não, é com tristeza que a gente, se os governantes acreditarem que eles são figuras passageiras, com data e hora, né? Você pode ter um mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4, mas os governantes têm que ir embora. Eles vão embora mais cedo ou mais tarde. Né? E não é justo fazer isso com a cidade, que depois dá muito trabalho. Depois vai vir um outro prefeito que, obviamente, vai tentar recuperar a memória histórica da cidade. Nada contra a mãe do presidente da República. Sim. Se criasse uma escola nova, sem tirar o nome de ninguém, quisesse colocar o nome da mãe do Cláudio Castro, né? Que agora tem ajudado muito aí os municípios, o prefeito está querendo fazer esse tipo de comportamento. Se quiser botar o nome da mãe do presidente da República, a mãe do vice-presidente da República, mas queria uma escola nova. Agora fazer isso com
com a homenagem histórica em vida, né? Sim. Que depois disso, que a senhora Zilda Arnes veio a morrer no terremoto, né? Poxa, fazer um negócio desse é com muita tristeza fazer essa comparação de mudança, só porque nesse momento, né, você tem um governante no país e que o prefeito não consegue ter um posicionamento até assertivo, no sentido de criticar os erros e elogiar os acertos. Deve ficar uma bajulação institucional, que depois vai vir um novo prefeito. Mais cedo ou mais tarde vai vir, eles são passageiros. Já tivemos outros que ficou também bastante tempo, né? Mas depois vai embora. E depois essa memória vai ser recuperada. Eu falo isso com muita tristeza. Eu acho que o Duque de Caxias podia reproduzir coisas muito mais importantes para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. O Duque de Caxias já teve prefeito que não era alinhado com o governador, com o presidente da República. E a cidade não deixou de evoluir em função disso. Mas parece que hoje em dia as pessoas acreditam que com essa bajulação institucional é que vai conseguir fazer com que a cidade avança, mas aí você apaga a memória histórica cultural da cidade, né? Com muita tristeza a gente vê mais esse capítulo, né, feito pela família do prefeito, né, que saiu ele, deixou um outro parente, mas fatalmente na próxima eleição não poderá ser nenhum parente. E talvez a cidade dê oportunidade a um outro gestor que olhe isso com um valor mais republicano, entendeu, Adilson? Que olhe a nossa cidade para homenagear as pessoas que precisam ser homenageadas, mas não fazer esse sequestro histórico, né? Nós já tivemos isso na escola que homenageou uma grande companheira e amiga nossa, a professora Edinha Maia, que teve o nome trocado pelo nome do pai de Bolsonaro, Percy Bolsonaro. Agora tem essa questão da escola de Saracuruna, Zilda Arnes, que o prefeito do nada quer fazer homenagem à mãe do presidente Bolsonaro. E como o presidente Bolsonaro tem alguns filhos e algumas ex-esposa, eu temo que o prefeito comece a mudar, até inclusive da Praça Pacificador. Ele vai tirar o nome do pacificador e botar o nome do parente de Bolsonaro. Ou pegar a estátua de Duque de Caxias, né, e botar um parente do Cláudio Castro, né, porque achando que com isso está fazendo algum favor à cidade, quando na verdade ele não acredita que são passageiros, mas passa. O eleitor, ele também se cansa, como também o processo democrático de direito só permite que as pessoas, que o governante possa fazer um mandato com direito a uma reeleição. Então nós vamos ter novos governantes em Duque de Caxias, obviamente, em outros municípios, que vai poder reparar isso. Eu acho que é muito tristeza a gente ver uma cidade que volta a ter índice, né, muito grande de Covid, né? Você tem a cidade que, por um motivo ainda não explicado, não fez a festa de Santo Antônio, né? Uma festa tradicional da nossa cidade, né? Que Nova Iguaçu, que também tem um padroeiro Santo Antônio, está fazendo a festa, fez a festa de Santo Antônio. Ficou estranho isso, né? E Duque de Caxias sem nenhuma explicação. A hora que a cidade, no auge da pandemia, o prefeito estava fazendo um encontro em praça pública para fazer testagem, vacinação. Então não é com a saúde, de fato, não é com a preocupação da saúde do povo. É que agora você tem grande parte da população vacinada, obviamente você tem um contágio, ele de fato tem aumentado, mas a pessoa usar a máscara, tirar a máscara só para se alimentar ou para fazer algum tipo de coisa, com o índice de vacinação que está alta, então eu acho que não seria nenhum problema ter feito a festa tradicional de Santo Antônio. Que é uma festa tradicional, histórica da nossa cidade. Inclusive eu que estou querendo casar, eu ia lá fazer uma devoção para Santo Antônio para reforçar esse pedido, né, Luiz? O governo acabou atrapalhando aí na questão dos vínculos familiares que são construídos nesse período, né? Verdade. Por conta de Santo Antônio. Então, até além de fazer essa falta de delicadeza, né, com o nome da senhora Zilda Arnes, ele consegue também criar essa insatisfação com Santo Antônio, hein? Tô vendo que a coisa aqui não está ficando muito fácil, não, entendeu? Acho que a coisa não está. Deve ser a ausência do poder, né? O prefeito se afastou e não se sabe se será candidato ou se poderá ser candidato, né? Cada lei eleitoral, mas esse tipo de comportamento não engrandece a nossa cidade. É que o pessoal fala que o
prefeito, o ex-prefeito ia ser candidato a vice-governador, depois a deputado estadual, depois a deputado federal, senador, né? Tá. Se a justiça permitir, É verdade. dará para qualquer negócio, mas se não permitir, poderia pelo menos ter esse respeito aos espaços históricos da nossa cidade, que é extremamente importante, que não começa com quem está aqui hoje, nem muito menos vai acabar quando quem está a sair. Então é importante que a sociedade civil se organize. Eu ouvi uma matéria em que a prefeitura se manifestou dizendo que era uma escola nova, que não era a reforma da escola antiga. E nós mostramos que é mentira, né? Mentira. E com vídeo oficial da prefeitura, Sim, né? o CEP de Duque de Caxias, né, fez uma manifestação, se for possível aqui eu vou ler, né, a manifestação do CEP, a nossa diretora Isabel, né, a quem eu tenho muito carinho, que também, como nós, está muito indignada, como outros companheiros e companheiras do CEP, né? A nossa produção colocou ali, ó, o cartazinho ali, o card da prefeitura. Dia 11 de julho, obras da construção da Escola Municipal, doutora Zilda Arnes Neumann, né? Arnes Neumann. Tem todo um processo, é muito difícil a gente conviver com esse tipo de coisa. Eu acho que primeiro errou, pede desculpa e não faz, vai e não peques mais. Mas o problema agora é querer tapar o sol com a peneira, né? Tem uma matéria que saiu no portal 247, né? A matéria trata do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, homenageará a mãe do presidente Jair Bolsonaro, batizando um novo prédio escolar em seu nome. A escola, que até então recebia o nome da humanista doutora Zilda Arnes, está passando por reforma e a estrutura que receberá seus alunos terá o nome de Olinda Bonturi Bolsonaro, falecida no início deste ano. Segundo o site carioca, Portal B, a seção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, em Duque de Caxias, em nota oficial, protestou contra a decisão da prefeitura, afirmando que alguém do poder político da cidade resolveu trocar o nome desta mulher maravilhosa, doutora Zilda Arnes, por alguém sem entrar em juízo de valor, que jamais trouxe nenhum benefício para as mães e crianças caxienses. Quer dizer, o CEP de Duque de Caxias une-se à comunidade escolar e aos que reconhecem a importância de Zilda Arnes para combater a fome materno-infantil. Não aceitamos a mudança do nome da Escola Municipal Zilda Arnes, reitera a nota. Até a gente nos cabe dar todo apoio, né? Sim. Ao CEP, às entidades da sociedade civil organizada, e todos aqueles individualmente que discordam dessa agressão, né? E aqui ainda faz uma menção essa nota, que não é a primeira vez que o município se aproxima do bolsonarismo desta forma. Em dezembro de 2018, uma escola policial militar foi inaugurada na cidade com o nome do pai do presidente Percy Geraldo Bolsonaro. Essa escola que antes tinha um nome, antes de ser a escola militar, tinha um nome professora Edinha Maia, que é uma professora da nossa cidade, ligada à Igreja Católica, ligada às questões raciais, que tem toda a sua família instalada na cidade do Duque de Caxias, que ajudou essa cidade. Sim. Né, uma militante da pastoral. Era mais do que justo, né, a homenagem que prestaram a ela, como outras figuras históricas também foram e deverão ser homenageadas, mas infelizmente essa bajulação administrativa que virou nossa cidade entende que é dessa forma que Caxias desenvolve, mas Caxias desenvolve com educação, com saúde de qualidade, com geração de emprego e renda, com oportunidades culturais, com um jovem que possa sonhar, para que a gente possa ter um futuro melhor. Isso que é o futuro da cidade do Duque de Caxias. Gerar oportunidade, ter saúde de qualidade, onde o primeiro será atendido primeiro na área da saúde e o último será tratado como último, sendo ultrapassado por alguém que tiver um problema mais emergencial de risco de morte, mas que todos sejam tratados com respeito, não necessariamente será tratado se for ligado a alguém que bajule o governo, né? Por outro lado, também é você ter o respeito aos servidores públicos da nossa cidade, que agora está até com salário em dia, né? Está até com salário em dia, porque também não tem como, né? Com o dinheiro que a cidade recebeu do governo do estado, da concessão, né? Da SEDAI, né?
pelo aumento da arrecadação, pelo custo das coisas que está tão cara, de ISS, prestação de serviço. Então a cidade tinha que colocar em dia, minimamente isso, o salário do servidor, que não é nenhum favor fazer isso, né? Mas a cidade vai avançar quando a gente tiver também os profissionais de educação, escola de qualidade, alunos sendo tratados com respeito, né? Tendo sua merenda, sua alimentação saudável, como deve ser. Assim a nossa cidade vai avançar. Agora, bajulando o chefe de Estado, de outros poderes, aí não. Aí coloca a nossa cidade num papel rebaixado na história, né? Então a gente espera que toda a sociedade civil organizada, toda a população de Duque de Caxias se rebele contra isso. Nada contra a homenagem à senhora que vai receber o nome, que é a Dona Olinda Bolsonaro, mas que crie uma nova história, uma nova escola, e faça essa homenagem, mas tirar o nome da senhora Zilda Arnes não engrandece nossa cidade, muito pelo contrário. Faz com que a gente ocupe, mais uma vez, páginas tristes dos jornais, seja ele físico ou digital, comentando sobre nossa cidade. Aloysio, vamos falar aproveitar que hoje é feriado de Corpus Christi, me fez lembrar de uma declaração do presidente Bolsonaro, que eu, sinceramente, eu como cristão, no meu caso, a minha tradição religiosa é católica, eu não entendi isso. O Bolsonaro falou que Jesus Cristo não comprou uma pistola porque não tinha na época em que viveu. Eu achei isso assim uma declaração tão enlouquecida. Tu entendeu isso, Aloysio? Que negócio é esse? Olha, eu levei um tempo duvidando primeiro dessa declaração, né? Como a gente vive num momento difícil da história, onde se produzem muitos fake news, entendendo que grande parte ainda da base de sustentação, pelo menos as pesquisas demonstram isso, do presidente Bolsonaro são de pentecostais, neopentecostais, né? Então, eu falei, ele não iria falar uma frase dessa que agride, né, a história, agride os evangélicos, né, que Jesus Cristo, aquele que pediu para que Pedro, né, não resistisse, né, e devolveu a orelha do soldado, a qual Pedro cortou com a espada, e que todo o tempo pregou o amor, a paz, né, não achava que esse tipo de violência aqui ia transformar a humanidade, e Jesus Cristo ia, se fosse nos tempos de hoje, ter que sair de casa com a pistola, com a carabina, ou com a escopeta, ou com 38. Então, só posso acreditar esse tipo de declaração agressiva, né, ao povo evangélico, na história de Jesus Cristo, né, só podemos acreditar fazer isso no momento de desespero do presidente, onde ele percebe, a partir do resultado da pesquisa, né, que acredito que a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, que tem diminuído bastante a sua chance eleitoral, e nesse ato de desespero, né, que se assemelha, quer dizer, obviamente que a agressão não foi ao que eu vou falar agora, não é a questão religiosa, a fé de uma fração significativa da população professa, né, que são os pentecostais, neopentecostais, são as igrejas, os evangélicos, né, que essa agressão, dizer que Jesus Cristo compraria uma pistola, mas uma agressão a todo o povo brasileiro sofreu quando o presidente da República, num ato de desespero, de rebaixamento, foi pedir ajuda a um chefe de um outro estado para poder contribuir no processo político eleitoral em nosso país, falando que uma das candidaturas, a candidatura do presidente Lula, que hoje está melhor posicionado nas pesquisas, se viesse a ganhar, ia ferir os interesses do governo americano. Né? Eu acho uma coisa mais séria, isso é um motivo de impeachment. Quer dizer que nós temos um governante que está a serviço do interesse de outra nação em detrimento do interesse da população brasileira. Se for isso, tem coisas que eu até me nego a ser, a princípio, de acreditar, ver com tanta tristeza, e obviamente, em sendo verdade, só acreditar isso é um ato de desespero. Um ato de desespero. Mas tem um nome para isso, né, Luiz? Isso chama-se crime de lesa pátria. Sim. Isso é uma vergonha. Eu acho o processo eleitoral nosso, a gente está vivendo um momento muito difícil, quando você pega uma figura política que foi eleito por várias vezes no mesmo processo eleitoral, que os filhos da figura política foram eleitos no mesmo, os filhos, ex-esposa,
Agora, possivelmente, até o Fabrício Queiroz, que é pré-candidato a deputado federal, segundo coloca com apoio Aquele da rachadinha, né? Da rachadinha. Você pega todo esse processo que está se vivendo e você vê o presidente da República colocar em dúvida a legitimidade do resultado das urnas. E chegar em público e dizer que não, o Aécio Neves ganhou em 2014, que foi roubado. E que eu ganhei no primeiro, ele, no caso, o Bolsonaro, dizendo que ele ganhou na eleição no primeiro turno e não deixaram, entendeu? Num país onde partido, a qual, micropartido, um nanico partido, a qual ele foi candidato, elegeu mais de 50 deputados federais. Dezenas de deputados estaduais, vários senadores da República. Sim. E botou em dúvida um processo eleitoral só porque hoje as pesquisas não são favoráveis aos seus interesses. É achar que a democracia está a serviço do resultado a qual a gente espera, não à vontade da população, do escrutínio. E um comentário, Luiz, e dessas eleições que o Bolsonaro participou, pelo menos 5 eleições já foi na urna eletrônica, né? Sim. Foi na urna eletrônica. Eu nunca vi nenhum registro dele reclamar quando se elegia deputado federal da urna eletrônica. Ele foi até candidato ao presidente da Câmara, teve muito poucos votos na época, e também com voto eletrônico, com voto de papel. Ganhar não dá para a gente acreditar. Eu acho que a população, sem entrar no mérito dos motivos que levou a eleição até a vitória do presidente Bolsonaro, mas a vitória dele representou a vontade da maioria da população brasileira, que forma em alguns momentos favorável a um candidato e outros a outro. E assim sobrevive a democracia, a alternância do poder. É do jogo, né? Para consolidar o processo democrático em nosso país. Né? Mas é outra página triste da história que a gente vai virar, esperamos que vire muito em breve, porque a população brasileira é muito maior do que isso. A eleição ela é um evento que acontece de 2 em 2 anos, mas a vida política ela é constante. Os interesses da sociedade é constante. E a gente precisa ter governantes que entendam a necessidade do povo, que saiba que não é razoável pagar quase R$8 no litro de combustível, que não é razoável pagar R$120 no botijão de gás, 10% do salário mínimo sem desconto. O salário mínimo sem desconto, ele todo cheio. Que não é razoável você pagar R$50 num quilo de carne. Nós sermos o maior produtor de proteína animal e não ter condição de comer aquilo que nós produzimos. O preço do alho, de uma cebola, de um tomate, valores absurdos, da batata, valores absurdos. Não dá. A gente precisa de um governante que volta a entender a importância da Conab, né? Que fazia o estoque regulador, que na época da safra o governo comprava, estocava por um período de entre safra e botar o produto no preço mais barato no mercado e poder regular o preço do produto. Sim. A gente precisa de governante que entenda a importância da nossa democracia para cada um de nós e para a vida humana. Então a gente entende que o processo eleitoral ele é tão legítimo quando se ganha o presidente da República, também como às vezes como se vier a perder nesse caso. E não dá para criar um ambiente desfavorável à nossa democracia no momento que o Brasil precisa de muita tranquilidade, até porque nós estamos ainda passando por uma pandemia que está arrefecida porque as vacinas conseguiu um índice satisfatório, né, que poderíamos ter conseguido isso há um tempo atrás se não houvesse a negação ao vírus, né, a negação ao isolamento e depois negação à vacina. Nós poderíamos ter há muito mais tempo, ter salvado um pouco mais de vidas. Né? Inclusive, Luiz, eu pedi aí para o pessoal para acompanhar o calendário para tomar tanto a vacina da gripe e a vacina de Covid de reforço. Verdade. É importante o pessoal ficar atento a isso, nos seus municípios, ir lá tomar a vacina. Não, acho que a gente não tem um outro caminho, a gente tem que se pautar pela ciência, né, Dilson? O Brasil é um país que é excelência em aplicação de vacinas. Seja agora também teve a questão, estão aplicando a vacina da gripe, né? Que agora ela é uma outra cepa da que foi o ano passado. Então, toda a população, dentro da sua faixa etária de idade, tem que ir nos postos de saúde e tomar vacina sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de constrangimento. Sou capaz de dizer que o negacionismo, negar a vacina, não é algo só do Brasil. Não é algo novo na sociedade. O que é novo é essa lógica vir a partir do governante, a partir do governo. Aí isso é um problema.
Sim. Porque ao invés de você combater as pessoas que negam, você estimula. Né? O governo está para entender que tem pessoas que pensam diferente, não deveria, mas pensam em relação à vacinação. Então o governo deveria fazer política para incentivar a pessoa a reverter essa posição e vacinar. Mas o governo virou instrumento de estímulo à negação à vacina. E isso não é nada bom. Isso traz consequências trágicas para a sociedade. É lógico, Luiz, que a gente está novinho ainda, né? Mas a gente lembra quando a gente era criança que tinha fila lá na escola para tomar a vacina, né? Sim. Inclusive a gente que já é de uma geração tem até hoje a marca no braço da vacina Verdade. que a gente tomava na fila escolar. Sim. Vamos bater um papo sobre a pesquisa? Vamos que a gente faz um tempo que a gente não fala. E o pessoal gosta dos comentários sobre a pesquisa. E vamos pedir à nossa produção. A produção está aí no ponto a questão dos números da pesquisa mais recente. Você pode passar para a gente? Vamos lá, então. Pesquisa Genial Quest, e que mostra Lula com 46% das intenções de voto e Bolsonaro com 30%. Ciro Gomes em terceiro com 7%. Se a gente considera apenas os votos válidos, Lula registra 52,9%. E aí, segundo essa pesquisa, venceria a eleição no primeiro turno. Essa nova pesquisa eleitoral que acaba de sair, Genial Quest, Lula 52,87% dos votos válidos e venceria no primeiro turno, segundo essa pesquisa divulgada hoje. Olha que interessante aqui, ó, agora o ranking de pesquisas, o UOL tem um selo, né, de pesquisa confiável, muito confiável, e aqui está aqui. A pesquisa Quest é uma pesquisa de um instituto considerado confiável, interessante. E aqui, se você quiser saber mais sobre esse método, você clica aqui, você tem mais informações. Mas vamos ao resultado da pesquisa. Gosto da tela aqui com a lista. Lula com 46%, Bolsonaro 30%, Ciro Gomes 7%, André Janones 2%, Simone Tebet 1%, Pablo Marçal do PROS 1%, Vera Lúcia 0%, Emael 0%, Dávila 0%, Bivar 0%, nenhum outro pontuou. Ó, o General Santos Cruz já aparece nessa aqui também, 0%. Pesquisa estimulada é aquela, inclusive, que você dá o nome, né? Aí eles tiraram vários nomes e deixaram só Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone. 47, 29, 9, 3. Estimulada ainda outro cenário é a espontânea. A espontânea é aquela que não apresenta o nome. Lula com 32%, Bolsonaro com 20%, Ciro Gomes com 1%. Cenário de segundo turno. Lula 54%, Bolsonaro 32%. Lula e Ciro, Lula 52, Ciro 25. Lula e Tebet, Lula 56, Tebet 20. Eles não fizeram a simulação aqui sem Lula na pesquisa, só com Lula. Bom, isso é assunto para ele, né? Josias de Souza, cadê você? Voltar aqui, Luiz. Essa pesquisa mostra novamente o presidente Lula numa posição bastante favorável. Queria que você fizesse uma análise para a gente aí, para os nossos ouvintes. Eu acho que, obviamente, você tem que entender que a pesquisa ela reflete um momento do processo eleitoral, né? Esse momento é o que está reproduzindo a pesquisa, a esperança, aparentemente, da população no retorno do presidente Lula. E quando você cruza a pesquisa, ela é muito grande, eu tive o prazer de dar uma olhada. Quando você cruza a avaliação do governo, você cruza a avaliação do presidente, então você acaba topando com esses limites, a rejeição acima de 50%. Então você acaba encontrando esses limites na média de 30% a 32% de aceitação e aprovação do presidente Bolsonaro, e com isso chegando o teto aí da sua intenção de voto nesse momento. E os 47, 46, 48, né, do ex-presidente Lula demonstrando também que ele está consolidado ali. E essa pesquisa também desestimula a terceira via, né? O Ciro Gomes ele tem 9% há muito tempo, ou se você comparar que quando o ex-juiz Sérgio Moro ainda era candidato, que ele tinha o mesmo 9%, o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes tinha 7%, 6%. Com a saída do Sérgio Moro
não mudou nada, o ministro e juiz. E depois tem a saída do Dória, que oscilava de 2% a 3% e também não serviu para agregar valores, né, intenção de voto a Ciro Gomes, muito menos a Simone Tebet. Né? A impressão que se tem é que o país vai para uma definição de mata-mata. Né? E segundo a própria pesquisa também pega, diz que 65% do eleitor de Ciro Gomes pode mudar de voto, né? E tentar definir, se for o caso, a eleição no primeiro turno. Que é uma boa notícia para o presidente Lula e uma má notícia para o candidato Ciro Gomes. Essa mesma pesquisa também, ela diz que o Ciro Gomes é o segundo nome de todo mundo, é o América da eleição. Né? Eles, tanto o eleitor lulista como bolsonarista, na ausência de um ou de outro, obviamente que é o terceiro a que fica, né? Ele não muda de lado. Né? Agora, me explica uma coisa, você que tem experiência em análise de pesquisa, só para eu entender e o público também entender. Porque está se dizendo a possibilidade do ex-presidente Lula ganhar a eleição no primeiro turno. Para o ex-presidente Lula ganhar a eleição no primeiro turno, ele tem que ter a soma das outras pré-candidaturas, que agora ainda é pré-candidatura, não ultrapassar. Explica para a gente essa conta. Na verdade, a pesquisa ela contabiliza a intenção de voto, mas quando ela é transferida para voto válido, o presidente Lula vai a 53% e o ex-presidente Lula a 53%, e o ex-presidente Bolsonaro vai a 32%, se eu não me engano. Quando transforma que a soma dos outros candidatos, além do presidente Bolsonaro, com Ciro Gomes, Simone Tebet, chegaria a 47%, e aí a candidatura do presidente Lula, com 53%, ganharia a eleição no primeiro turno. Obviamente que é muito cedo para isso. Sim. Mas é uma fotografia do momento, que pode ser alterado para mais ou para menos, mas a gente vai ter os 45 dias de campanha, o tempo de televisão, as convenções partidárias, mas aparentemente essa aliança feita do ex-presidente Lula com o seu ex-adversário e atual vice-candidato, pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin, parece que tem dado certo, e também há notícias que o atual presidente Bolsonaro possa vir a trocar o nome do general que iria substituir o Mourão por uma mulher. Parece que a pesquisa tem colocado que o índice de rejeição do governo e do presidente Bolsonaro é muito alto entre as mulheres e jovens. Né? Então, parece que possa ser que, para atender, né, essa demanda, essa necessidade, que a chapa majoritária ela não seja feita com 2 militares. Possa ser que isso aconteça, pelo menos o que está sendo ventilado na notícia. Mas, por enquanto, né, essa pesquisa ela dá segurança ao presidente Bolsonaro de ser o segundo colocado, garante uma margem ao presidente Lula e tira um pouco da esperança do terceiro colocado, o ex-ministro Ciro Gomes, que não encontra espaço para poder ameaçar a candidatura do atual presidente para chegar em segundo colocado ou tentar chegar no segundo turno. Acho que o cenário está muito consolidado há muito tempo e a tendência é a gente chegar nas eleições com esse cenário bem consolidado. Então você acredita que diante desses números e analisando as outras pesquisas, que não tem espaço, está demonstrando que não tem espaço para uma terceira via, é isso? Não tem tempo. Quando você pega os votos consolidados, né, se você pegar o espontâneo, se eu não me engano, o presidente Lula bate 38%, o presidente Bolsonaro bate 20 e poucos por cento, acho que foi dito aqui. Nós temos aproximadamente próximo de 70% do eleitor definido. Ou por Lula ou por Bolsonaro. E quando você bota na estimulada, a soma dos dois dá 80. 80 e pouco, dá 47 com 29, 69, quase 80%. Não tem espaço para... E não tem tempo, né, para você ter um fator que modifique esse cenário eleitoral. A tendência é essa polarização chegar até o final. Sim. Aloysio, uma outra pergunta que também todo mundo faz. Os votos válidos são a exclusão do branco e nulo? E abstenção. Por isso que quando afunila, eles falam não, que a soma dos votos
sem a soma dos votos válidos, nulos e abstenção, né? O nulo e branco a pessoa vai até a urna e não escolhe. E a abstenção a pessoa nem vai até a urna. Então você tem um número de eleitores que depois é reduzido, diminuindo a abstenção, e depois entre os presentes você tem que reduzir o nulos e branco, aí fica os votos válidos. Quem tiver mais de 50% e mais 1% dos votos ganha a eleição no primeiro turno, caso contrário, terá um segundo turno entre o primeiro e o segundo mais votado. A gente não separou, mas eu vou te perguntar, já que a gente está falando de eleição, que na última pesquisa que nós analisamos, para o governo do estado do Rio de Janeiro, colocou ali praticamente empatado a pré-candidatura do Freixo e do atual governador Cláudio Castro. Como é que você vê esse quadro aqui do estado do Rio de Janeiro? É só para lembrar da última pesquisa para cá, até onde a gente sabe, o que houve de movimentação política no estado do Rio de Janeiro. O candidato deputado Marcelo Freixo, ele amplia ao centro, parece que consegue fazer uma aliança com o PSDB, com o presidente do PSDB, Rodrigo Maia, que apresenta o nome do ex-prefeito e atual vereador do Rio de Janeiro, César Maia, como vice. Governador na chapa com Marcelo Freixo. Isso mexe, obviamente, leva a candidatura do Marcelo Freixo mais ao centro, né? Porque já tem no arco de aliança, além do PSB, partido dele, PT, PCdoB, PV, Rede e PSOL, aparentemente. Fala-se, inclusive, de uma possibilidade do ex-prefeito César Maia ser o vice. Tá? Exato, é isso que eu estou falando aqui, exatamente. Atraindo o PSDB, o partido que ele se encontra hoje. E com esse movimento, parece que quem ficou no posicionamento um tanto quanto isolado é o prefeito Eduardo Paes, que por essa semana, por esses dias, está para ter uma conversa, segundo a imprensa, com o ex-presidente Lula para tentar construir um palanque. A notícia da imprensa de hoje é que ele pediria ao Lula para ter 2 palanques no Rio, né, e subir no palanque também do Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, que hoje é do PSD e é o pré-candidato a governador. Mas há quem diga que possa também ter uma unificação também do PSD junto ao PT e os partidos que apoiam ao Marcelo Freixo, semelhantes que já houve em Minas Gerais, né, na aliança com o presidente Lula com o prefeito Calil, né, e parece que isso está sendo reproduzido em outros estados da federação. Se eu não me engano, o Lula estava ontem, né, em Minas, lá Diadema, Isso mesmo, e que teve um drone lá que jogou dejetos sobre a plateia. Uma baixaria, um retrocesso político, mas essa polarização que o país está vivendo foge da razoabilidade, que a gente não deve concordar, tem que denunciar. Mas a gente espera que isso daí seja passageiro, que muito em breve a gente consiga ter eleições pautadas pela racionalização, entendeu? As pessoas fazerem o enfrentamento, fazer a disputa, mas ao final do resultado, quem perder reconhece quem ganhou e aí torce para que o governante próximo faça o seu melhor, porque quem ganha com isso é a sociedade, é o cidadão que vai ter um governo e, obviamente, cabe à oposição fiscalizar, né, denunciar os erros, votar contra aquilo que acha que está errado, mas ajudar a construir aquilo que possa achar que está certo. Acho que isso é importante para o nosso país. Eu acho que o Brasil precisa retomar a tranquilidade democrática que faz parte da cultura da população brasileira. Vamos para o nosso último tema? Vamos lá. É um tema chato, mas a gente tem que falar nisso, tem que denunciar, que é sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, né, que teve todo um cenário aí, Luiz, que o presidente Bolsonaro fez aquela viagem para os Estados Unidos, para uma conferência tal, aqui das Américas, e nesse meio tempo houve o desaparecimento desses 2 ativistas, e
começou uma série de boatos dizendo que o governo não fez esforço para encontrá-los, denúncias de desmonte, mais uma vez denúncias de desmonte da FUNAI e dos órgãos de fiscalização ambiental daquela região da Amazônica, e que culminou nisso. Queria que você falasse para a gente dessa notícia que nos entristece, né, cara? Que é lamentável isso. Primeiro, o sumiço, independente da postura do governante e tal, ele foi denunciado pelos servidores da FUNAI. Eu tive a oportunidade de ir a Brasília na semana retrasada e tive na porta da FUNAI, no ato dos trabalhadores. Você teve, inclusive, com o deputado Molon, né? Alessandro Molon, lá junto na frente da FUNAI. Na frente da FUNAI, no ato. Eles pedindo para que o governo se empenhasse para poder fazer as buscas para encontrar. Até então não falava encontrar o corpo, encontrar as pessoas, né? Que poderia, naquele momento, no entendimento das pessoas, estar sequestrado, estar uma outra condição e não morto. E aí o tempo foi passando, obviamente, essa polêmica foi tomando conta do documentário no país e no mundo. A pressão externa foi muito grande, até porque o Dom Philip, né? Isso. Ele é um jornalista inglês, né? E que tinha muito carinho pelo brasileiro, pela Amazônia brasileira, né? Pelo meio ambiente brasileiro. E estava aqui fazendo também estudos, né? Porque lançou, se não me engano, 4 documentários tratando sobre a situação do desmatamento, né, que estava acontecendo nessa região do nosso país. Na medida que o tempo foi passando e foi se criando um sentimento de certeza que eles poderiam ter sido sequestrados e executados, né, que não foi um processo, uma execução, um embate. Foi dominados e poderia ficar preso e tal, ou sequestrado, mas não bastava somente o domínio deles. Eles tinham que ser executados e, pelo que a notícia vem colocando, uma tentativa de sumiço do corpo, né, do indigenista e do jornalista, né? E a gente agora acabou tendo essa notícia triste, que foi preso 2 pessoas que confessaram o crime, né? Um crime bárbaro desse, que não há motivação que justifique, né, esse tipo de comportamento, essa desumanidade, né, esse crime que choca o mundo, não só o Brasil, e que vai transformar tanto o indigenista, tanto o repórter, jornalista, em mártires da nossa região amazônica. Eu acho que tem que se olhar com muito carinho o que acontece nessa região do nosso país, né, onde você tem muitas ações clandestinas, né, de corte de madeiras, de exploração, de mineração, né? De garimpo, né? E os índios não têm condição de enfrentar, né, esse ataque voraz da ganância do homem branco, né, o homem brasileiro, o homem que quer explorar terras que deveriam ser respeitadas de demarcação indígena. Então, eu acho uma coisa muito triste, envergonha o Brasil para o mundo. A gente já passou uma vergonha há muito pouco tempo com a morte do congolês, né, boa lembrança, Moise, né, que foi um tipo de morte absurda, né, na beira da praia, num local muito movimentado do estado do Rio de Janeiro, na área nobre do Rio de Janeiro. Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca, onde o congolês, né, refugiado, foi sequestrado, que aquilo foi um sequestro, torturado e morto. Inclusive, ele foi pedir o salário dele, que não foi pago, estava atrasado e tal. Então, essa notícia que circulou o mundo, né, o tratamento que a gente estava dando a um refugiado, agora a gente ocupa as páginas tristes, né, do jornalista falando desse tipo de comportamento de uma região, né, que... Inclusive, Luiz, eu vi um vídeo de uma sessão do parlamento inglês em que os deputados cobravam ao primeiro-ministro
que cobrasse de forma mais veemente, mais dura ao governo brasileiro as investigações do que aconteceu, aonde estavam o indigenista e o jornalista, tal. Naquele momento não se sabia ainda da morte, do assassinato desses dois ativistas, né? Até eu tô lendo aqui a matéria, né, que saiu da CNN, que bota o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, do jornalista inglês Dom Philip, na região do Vale do Javari, na região, no município de Atalaia, do norte do Amazonas. Equipes continuam nas buscas e investigações sobre o caso. O indigenista e o britânico desapareceram quando faziam um trajeto entre a comunidade ribeirinha de São Rafael até Atalaia do Norte. A área faz parte do Vale do Javari, segunda maior terra indígena do país e local de maior concentração no mundo dos povos isolados. Philip, que é colaborador do jornal britânico The Guardian, iria fazer entrevista com o indigenista na região e Pereira o acompanhava na realização do trabalho. Né, aí faz essa menção. Né, infelizmente, né, esse tipo de atitude, por mais que a gente tem que encontrar os culpados, tem que devolver os corpos para a família, para poder se despedir do seu ente querido, desse absurdo, desse crime bárbaro. E pior também, além de tudo isso, não sei se é o pior, mas a imagem do Brasil para o mundo fica muito arranhada. Sim, nós estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil, onde nós não tivemos cuidado também com a nossa pandemia, e a gente é a segunda maior população em número de mortes no mundo, e talvez por número de habitantes proporcional seja a primeira. Né? E esse tipo de violência tem sido uma marca muito triste que é a população, que o Brasil está mandando para o mundo. O povo brasileiro que já foi tido como um dos povos mais alegres do planeta. Né? O povo brasileiro foi um dos povos tidos como o mais otimista do mundo. Né? E hoje você vê a população brasileira passando por esse momento. Né? É com muita tristeza que a gente fala isso. A gente sabe que a gente tem um povo muito, né, ordeiro, né? Um povo muito amável, né? E que algumas pessoas se utilizam desse momento. Obviamente, já nós tivemos outras mortes, né? E acho que questão de justiça, né? A irmã Dorothy, né? Como outras pessoas foram mortas nessa luta, nesse espaço. Obviamente, a gente espera que o Estado tenha um comprometimento de ir em busca da verdade, que puna o culpado e não condene as vítimas. Né? A gente espera, mas esse tipo de violência não é nova, né? Mas a gente tem que repensar. Como a gente até comentava antes do programa, do assassinato dos 4 fiscais do Ministério do Trabalho. Também. Bem pouco tempo, esse processo, por mais de 20 anos, acho que está perdurando quase 20 anos, estava chegando ao fim esse processo aí, e é difícil você culpar, né? Você chegar aos culpados, se você não tiver um envolvimento de fato do Estado brasileiro com seus órgãos de investigação para que possa ir em busca do culpado. Né? Mas a gente é ser solidário, né? A família tanto do indigenista, o Bruno Pereira, quanto da família do jornalista, né? Dom Philip, e esperar que o Brasil dê uma resposta para o mundo nesse caso, que encontre os culpados, de fato, parece que estão presos, né, que processe e puna, né, comprovada a culpa, de maneira exemplar, né, e a gente consiga preservar o povo indígena, que sofre um ataque muito grande no nosso país, num momento muito difícil, na demarcação de suas terras, no reconhecimento dos seus direitos. Eu acho que a gente tem que baixar um pouco essa bola, né, as pessoas querem explorar a terra, as minas, poder fazer regule isso, regule o espaço de terra que tem que fazer, mas não diminua mais o tamanho da população dos chamados originários, né, do povo indígena do nosso país, porque quando nós chegamos aqui, no meu caso, né, de origem africana, chegamos em condições muito bem diferentes, né, mas quando os nossos descobridores chegaram aqui, já existia alguém. Essa terra já tinha dono. Né? O nosso povo de Portugal chegou aqui
com o discurso de explorar e desenvolver as terras. Mas essa terra não foi descoberta por quem chegou. Ela foi encontrada por quem chegou, porque já tinha alguém aqui. Diz os povos originários daqui eram o povo indígena. Então a gente tem que ter um carinho, tratar muito bem, desenvolver nosso país, nós ter desenvolvimento sustentável, é importante, gerar emprego, né? O agronegócio também é muito importante, mas a gente tem que fazer tudo isso, mas preservando nossos povos originários, o povo indígena, que merece todo o respeito e carinho e atenção da população brasileira. Né? É isso que toda a solidariedade aí, e um pedido de desculpa, acho que todo cidadão brasileiro se vê, na minha opinião, na obrigação de se desculpar com o povo indígena e com o mundo sobre esse tipo de coisa que é feito por alguns, mas atinge a todos nós. Né? Verdade. Então, acho que a gente fala isso com muita tristeza. E eu, voltando a dizer, eu tive terça-feira retrasada na porta da FUNAI, né, e vi o desespero dos trabalhadores, porque o pensamento deles é quem será o próximo amanhã. Sim. Se eles for executar seu trabalho, né, fazer aquilo que é devido, denunciar os crimes, as pessoas não sabem se voltam. Sim. Né, as condições são muito precárias, o número de pessoas são muito pequenas, e você hoje, naquela região tão densa e tão longa, né, se você fazer a proteção daquela área sem apoio do Exército brasileiro, né, sem o Estado brasileiro presente, é muito complicado. Né? E, obviamente, valorizar os profissionais, que os cargos de comando na FUNAI, infelizmente, hoje está sendo ocupado por militares. Né? Por mais que a gente tenha carinho, mas os militares têm que cuidar das nossas fronteiras, ou quando não for o militar das Forças Armadas, tem que estar cuidando da segurança do nosso Estado. Né? E deixar que esse processo de gestão fique na mão dos profissionais preparados, qualificados, que estão na FUNAI. Sim. Né? São pessoas altamente preparadas que, infelizmente, estão sendo retiradas da função para colocar pessoas outras lá que a gente não sabe com qual intenção estão colocando essas pessoas. Mas, vida que segue. Vamos às nossas despedidas. Sim. Eu queria, antes de mais nada, já agradecer ao Carlos Santana pelo espaço aqui na TV Metropolitana Rio. Agradecer ao Matheus, né, que é da equipe aqui. E a Luiz, eu acho que a gente tem que voltar, né? Vamos fazer outros programas aqui também, que eu gostei. Olha, o programa piloto, muito interessante. Eu acho que é um modelo diferente daquele que a gente faz. Né? Na minha opinião, deu certo. Né? A gente depois vai dar uma olhada com carinho. Mas agradecer a paciência, né? A fidalguia, né? Como nós fomos tratados aqui, o carinho, o respeito que o produtor Carlos Santana teve com a gente aqui e está nos ajudando aqui operando. Também com o apoio do Matheus, né? Acho que é importante para a gente ter essa parceria. Quero que a gente possa pensar, Dilson, para atender melhor o nosso público e as pessoas em geral, a gente pensar na proposta de uma programação em conjunto aqui. Sim. Eu acho que tem tudo para dar certo. Nós temos bons amigos e convidados para trazer aqui, para a gente fazer essa parceria, ampliar essa parceria. Mas agradecer também aos nossos espectadores aí que nos acompanhou até agora no programa surpresa, né? Foi literalmente surpresa. Nesse feriado. Um programa de feriado, né? E, obviamente, agradecer mais uma vez a atenção de quem nos assistiu, mas em especial agradecer a produção aqui, ao Carlos Santana, ao Matheus, a equipe aí que nos tratou muito bem, teve essa paciência com a gente aqui, e nos apresentou essa oportunidade de estar dialogando aí com a população, né? Desejar aí um bom final de feriado a todos, né? E amanhã, sexta-feira, de novo, né? A população tomar cuidado aí, que ir devagar, porque é muito dia aí para estar emendando. Quarta era sexta, quinta virou domingo, sexta virou sexta e começa tudo de novo. Então a gente tomar cuidado aí, a gente, obviamente, tomar a vacinação, quem não tomou ainda as doses de reforço para tomar. Eu tomei a 4ª dose esses dias, né? Eu queria também deixar aqui para concluir uma mensagem que eu lembrei aqui agora. Sim. Eu tive na segunda-feira em uma assembleia na porta da Nuclep, onde centenas de trabalhadores estão se organizando para defender 11 trabalhadores que estão tentando reduzir em 70% o salário desses trabalhadores,
por um processo administrativo feito pela CGU, né, que é um órgão de consultoria, não um órgão deliberativo, e que fez com que esses trabalhadores, em solidariedade, essas 11 famílias que, com certeza, se há algo de errado não é culpa do trabalhador, a gente não pode penalizar a vítima, né? Então, dá toda a solidariedade aos sindicatos do metalúrgico e à Associação dos Trabalhadores da Nuclep, né? Dizer à turma lá que, se precisar, conta com a gente, parabenizar o comportamento também do Sindicato dos Trabalhadores da Casa Moeda do Brasil, que está ali em apoio, junto com a CUT e a CTB, e vários parlamentares que foram lá prestar solidariedade, nosso deputado e amigo Chico D'Angelo, o deputado Glauber Braga, o vereador, ex-senador Lidberg Farias, o ex-deputado Adi Damus, foram lá e declarando apoio à luta dos trabalhadores da Nuclep, a quem eu rendo aqui em homenagem e parabenizar a resistência dos trabalhadores. Espero que a Nuclep tenha bom senso, né, que reduzir 70% de um salário, seja lá de quem for, muito menos de um trabalhador, é algo que tem que se pensar muito. É uma violência, isso. A violência contra essas famílias. No mais uma vez, uma boa tarde a todos, até a próxima, aqui na nossa TV Metropolitana, junto com o Carlos Santana e sua equipe aqui. Um abraço, Adilson, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Valeu, um abraço. Tchau.